Olá pessoal, espero que a filmagem fique legal aí e que ajude nos debates de vocês e no percurso de vocês aí na luta para acessar o ensino superior e transformar a realidade do ensino superior desse país, desse continente, desse planeta. A ideia era falar um pouco, pelo que a Karen me deu ideia, pelo que eu entendi, sobre o debate que a gente tem acumulado aí, que a gente tem formulado ao longo de alguns séculos, sobre a questão racial e principalmente no que tange às fragilidades psicológicas que a gente sofre pela mera condição de negritude. Eu vou tentar explicar um pouco isso, espero que o debate sirva aí para os objetivos individuais e coletivos de vocês, né? Não lembro se eu me apresentei, meu nome é José Anésio, eu sou bacharel em psicologia, agora estou fazendo um mestrado em política social aqui na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Militante aí dos movimentos sociais, movimento socialista, movimento negro, movimento da saúde pública, lutando aí contra os manicômios, também pela legalização de todas as drogas. Estou falando disso tudo porque eu acho que todas essas coisas se articulam. A questão da negritude, ela não é apenas uma questão que se resolve em si mesma. Ela se articula cada vez mais na nossa sociedade com toda uma complexidade de questões que envolvem a nossa sociedade. Então acho que a primeira ideia é essa, assim. A sociedade, ainda mais a partir do capitalismo, né, mais profundamente ainda, você tem uma complexidade que ganha uma dimensão global, vai atingir continentes de maneira diferente, de maneira desigual, mas é uma desigualdade combinada. Então, para que a Europa possa ocupar o papel que ela ocupa, a América Latina precisa ocupar o papel que a América Latina ocupa também. E é a combinação desses dois papéis que permite que a Europa tenha as condições que tem. Se não tivesse uma América Latina, se não tivesse uma África, a Europa não seria a Europa que é. Eu acho que a primeira ideia é essa. Se você tem uma complexidade geral da sociedade como um todo, dentro dessa sociedade tem a questão racial que também tem a sua própria complexidade interna. E ela está atingindo todas as questões gerais da sociedade. E o papel da Europa nesse processo é fundamental, por causa de uma ideia que é a do eurocentrismo, que é justamente uma invenção europeia de que a Europa estaria no centro do mundo, no centro do universo. Ela está no centro da dominação, talvez, porque foi quem praticou o colonialismo. E aí, junto com o eurocentrismo, eu acho que essa outra ideia também é muito importante. É o colonialismo. Quer dizer, é um conjunto de ideias que justifica a invasão dos territórios dos outros continentes, dos outros povos, o extermínio, junto com o eurocentrismo, junto com o colonialismo, nasce uma modalidade moderna de racismo, que a gente vai chamar de racismo moderno, ou racismo científico, racismo capitalista. Ele é científico não porque ele é comprovado cientificamente, mas porque ele usou de uma certa ciência de uma época, uma ciência que hoje já é refutada, já é negada, mas usou dessa ciência para poder se justificar e, ao mesmo tempo, justificar o colonialismo e o eurocentrismo. Então a ideia é que a Europa teria uma raça branca
que é superior às demais raças. Os amarelos na Ásia, os negros na África, os indígenas na América. O racismo não nasce com o eurocentrismo e com o colonialismo. Racismo é o quê? É quando uma pessoa, ou um grupo, ou um povo considera que é de uma raça que é superior a outra. Então, assim, se considera superior por características, sei lá, porque Deus escolheu alguns pela cor da pele, ou que é uma possível explicação, que por muito tempo se acreditava isso, que se podia escravizar os africanos porque eles eram descendentes de um filho bastardo de um personagem bíblico, né, dos filhos de Noé, que tinha pisado na bola. Portanto, os filhos dele teriam a pele queimada de sol e poderiam ser escravizados. Só que aí os europeus foram desenvolvendo essa ideia até o ponto com o desenvolvimento do capitalismo também, os interesses, a princípio, mercantis, né, enfim, eles vão desenvolvendo essa ideia até o ponto de se justificar com uma certa ciência de uma época, principalmente antropologia, influência do pensamento do Darwin. Acho que é legal, assim, vocês pesquisarem essas paradas, acho que vai ajudar a compreender a questão racial, e inclusive no que tange ao debate de atualidade, né? Ainda mais aí em tempo de migração, enfim, que é importante entender essa ideia de como o racismo se utiliza da ciência, da antropologia, o darwinismo social, todos esses papéis. Um autor que fala muito bem sobre isso se chama Clovis Moura. Ele tem um texto que chama Racismo como Arma Ideológica de Dominação. Acha na internet, enfim, se vocês puderem anotar e utilizar. Mas eu vou dar um salto na ideia. Por que eu estou falando dessas questões mais gerais do desenvolvimento do racismo? Porque isso vai influenciar a vida das pessoas no mundo inteiro nos últimos séculos. Então, a partir do momento que o racismo científico começa a se desenvolver, ele vai cada vez mais influenciar a vida dos povos e das pessoas. Ainda mais em países como o Brasil, que é a experiência concreta que eu vivo, né? Países que foram colonizados pela Europa e que viveram a experiência da escravidão e do tráfico negreiro. Então a gente tem uma grande população negra ou afrodescendente, como muitas vezes se usa, e que vão entrar nas estatísticas do IBGE como pretos e pardos, por conta dessa característica da miscigenação. Então você vai ter uma variação de cor de pele que leva às vezes até você olhar para algumas pessoas e dizer, mas essa pessoa não é negra, você é moreninho, marronzinho, enfim. E aí a gente tem uma opressão, um instrumento de dominação que, vamos dizer assim, é primo do racismo, que é o chamado colorismo. Vocês também acham coisas sobre o colorismo se pesquisarem alguns materiais. O colorismo, ele basicamente ele funciona junto com o racismo, mas enquanto o racismo divide as pessoas em dois grupos, por exemplo, brancos e não brancos, ou negros e não negros, brancos e negros. Em alguns países a divisão vai ser entre brancos e indígenas, isso varia, né? Como no Brasil os indígenas foram majoritariamente assassinados, a gente tem poucos indígenas, tem questões, enfim, relacionadas à opressão indígenas também, mas a maioria da população é negra ou branca. Mas o colorismo, ele dá uma sensação de que você tem tipo uma diversidade muito grande de grupos por cor de pele, sendo que quanto mais escura a pele, ou quanto mais você tem algumas características, por exemplo, narizes com características de descendência africana, um certo cabelo,
formato de lábio, uma série de coisas, até a própria vestimenta, por exemplo, no caso da vestimenta da galera que curte o funk, ou outras questões culturais de origem negra, tudo isso vai te identificar como sendo mais negro. E quanto mais você se distancia disso, você vai se aproximando da chamada branquitude, até chegar no limite onde estão as pessoas brancas. O que acontece com isso? O colorismo ele vai criar uma divisão dentro da negritude. Aquelas pessoas que, com a invenção da ideia de raça, passam a ser inferiorizadas como negras, elas podem ter a esperança de se afastar da negritude para se aproximar da branquitude. Então você tem a ilusão de um grupo intermediário. Essa ideia é muito importante para o que eu quero dizer. Esse grupo intermediário seriam os negros de pele clara, seriam os negros que passam por um processo de embranquecimento, é outro termo que vale a pena pesquisar. Então, os negros que conseguem passar pelo embranquecimento, eles sofrem menos opressão do que aqueles negros que não querem se embranquecer ou aqueles negros aos quais não são permitidos se embranquecer. Porque uma pessoa de pele muito escura, as chances de embranquecimento dela são muito menores. Uma coisa é fato. Os negros que passam por embranquecimento faz chapinha no cabelo, no caso das meninas, raspa a cabeça no caso dos caras, que usam uma determinada vestimenta, um determinado discurso, uma linguagem mais do meio da branquitude. As pessoas que usam não vou listar todas as estratégias, né? A própria mudança de religiosidade para aderir a religiões europeias. Tudo isso vai te fazendo ter a ilusão de que você vai entrar no mundo da branquitude. Mas o embranquecimento, ele nunca permite a entrada plena no mundo da branquitude. Você tem acesso parcial a alguns meios. Quando a gente se embranquece, a gente ainda continua sendo barrado de conhecer plenamente os direitos das pessoas brancas numa sociedade racista. E aí eu vou falar daqui a pouco desses direitos também. Mas por que isso acontece? É uma concessão que a branquitude abre para nós, pessoas negras, algumas de nós, para poder se manter o privilégio da branquitude. Esses direitos que eu falei agora há pouco, que eu disse que eu vou falar melhor. Então, para que você mantenha os privilégios da branquitude, você precisa que as pessoas negras se fragmentem enquanto grupo e que não ousem lutar coletiva e unidamente contra o racismo. Então, acho que essas ideias são legais de rememorar. A raça é uma invenção da ciência moderna que vai dar ao racismo um novo patamar, que é um patamar assim, de se espalhar pelo mundo inteiro, não só todos os espaços geográficos, mas todos os momentos do tempo. Assim, uma pessoa branca pode ser discriminada, você é alemão, não sei o quê. Acontece isso, uma vez ou outra. Mas essa pessoa não sabe o que é você 24 horas por dia sofrer racismo em todas as situações da sua vida. E aí isso faz com que você queira, um dos sentimentos possíveis na pessoa negra é não quero sofrer racismo, vou me embranquecer. Isso pode ser consciente, mas muitas vezes é inconscientemente se procura embranquecimento. Então, esse setor da população negra que busca consciente ou inconscientemente o embranquecimento, enfim, fica numa condição que a gente poderia dizer, pô, são os traidores da negritude, né? Mas na verdade, o protagonismo do embranquecimento não é das pessoas negras que procuram se embranquecer. O protagonismo é das pessoas brancas que mantêm privilégios, que oprimem. Enfim, as pessoas brancas, quando eu falo, é dessa coletividade branca que vivencia a experiência da branquitude. A branquitude é isso, é você procurar emprego e ter mais chances de acesso, porque a entrevista de emprego tem uma seleção racista. É você tentar entrar na universidade,
passar por um vestibular e você ter maior acesso, porque, tipo, eu tava escrevendo um artigo sobre a questão racial anteontem, e aí tava lendo um artigo, para escrever o meu artigo, tava lendo um artigo do cara da UNB, e ele falava, menos de 1% dos professores da UNB são negros. E aí ele foi na USP e os dados eram de menos de 1%. Na UFRJ, na URGS, no Rio Grande do Sul, as grandes universidades brasileiras, aquelas que têm proporção nacional, o percentual de pessoas negras dando aula é menos de 1%. Dos alunos também. No entanto, as pessoas que limpam são majoritariamente negras. As que fazem a comida nos restaurantes são majoritariamente negras. Os vigilantes são quase todos negros. Os motoristas, enfim, as pessoas que trabalham e que têm os menores salários e as condições mais precárias de trabalho, não só na universidade, mas na nossa sociedade como um todo, são negras. Os cargos de poder, num país que a população negra é de mais de 50%, a representação de negros no Congresso é de menos de 3%. E isso a gente pode olhar essas proporções em vários cantos. É, é impressionante como, ainda assim, há quem acredite no mito de que não há racismo no Brasil. Há outra ideia que vale a pena vocês procurarem. Existe muito texto também falando sobre isso. É o mito da democracia racial, que é a ideia de que o Brasil teve uma escravidão no passado, mas uma série de fatores, entre eles, inclusive o amor entre as pessoas brancas e negras. Mas outros fatores, né? Enfim, a princesa Isabel, que era uma mina branca, que deu a liberdade para os negros. Esses mitos, assim. Que o Brasil se miscigenou e por isso o povo brasileiro não tem mais negro e branco. Todo mundo é misturado. No entanto, a polícia, quando vai dar uma batida, ela sabe identificar quem é negro e quem é branco. Já falei da entrevista de emprego. Enfim, o próprio vestibular, as pessoas não olham para a foto de ninguém, mas a própria condição de ensino é diferenciada. Numa universidade, numa escola pública, você tem uma condição desfavorável para entrar na universidade em relação a pessoas brancas. Em relação, perdão, a escolas particulares, principalmente as que as mensalidades são mais caras. Mas mesmo dentro da escola pública, as pessoas brancas e as pessoas negras, elas têm condições diferentes por causa da branquitude que eu falava. A branquitude não é só geográfica. Eu meio que gesticulei a branquitude aqui, a negritude aqui, mas a branquitude ela está no mesmo ambiente. É um acesso subjetivo também. É objetivo, é claro. É objetivo quando eu falo da polícia fazer um corte racial na diferenciação de pessoas, da seleção de emprego, dos próprios relacionamentos, porque essa história do mito da democracia racial, o país é mestiço, e o país é muito mestiço por causa de estupros. Mas assim, os homens brancos casam com mulheres brancas. As mulheres negras ficam solitárias, porque os homens brancos encontram como forma de ascender socialmente o relacionamento com mulheres brancas. Então os homens negros procuram relacionamento com mulheres brancas numa tentativa de embranquecimento, mas ainda assim naquela relação, por mais que ele ocupe superioridades como homem, numa relação machista, mas ele ainda é o homem negro. E ela, por mais que ela seja oprimida como mulher, mas ela também tem o privilégio de mulher branca. Ela vivencia essa dimensão objetiva, concreta, mas também subjetiva, psicológica, psicossocial, que é a branquitude. Então, assim, a coisa da autoestima fica muito colocada. Na escola pública, o aluno branco e o aluno negro recebem tratamentos diferentes das professoras e dos professores, das pessoas que trabalham, funcionários e funcionárias, independente de serem brancas ou negras, as pessoas que trabalham na escola tratam as crianças e os adolescentes de forma diferente, pela cor da pele, pelas características corporais que marcam muito o racismo no Brasil. Racismo não é uma coisa da vontade, eu quero e eu vou ser racista.
O racismo, ele é uma coisa que é formada na gente desde o berço. Então, você liga a televisão, por exemplo, se vocês tiverem curiosidade, eu vi a propaganda do último Criança Esperança. Eu não cheguei a assistir, não sei nem se já passou, se ainda vai passar, mas a propaganda deixava muito nítido. Ela falava quem seriam os apresentadores e falava quem seriam os artistas. Os artistas eram quase todos negros, pessoas ou grupos negros, porque o espaço que a gente tem de visibilidade na televisão é o espaço da cultura. Mas quando mostrava os apresentadores, atores, atrizes e tal, repórteres, figuras públicas da Globo que iam apresentar, eram pessoas brancas. Você pega as novelas e você vai ver a maioria das novelas não tem pessoas negras. Quando tem, é em geral no núcleo da favela. Você vai ter algumas novelas, não sei se são da época de você, mas, por exemplo, tinha uma novela que chamava Da Cor do Pecado. Quer dizer, a protagonista era uma mulher negra que tinha um parceiro negro e ela sobe de vida quando ela se apaixona pelo Gianecchini e ele se apaixona por ela. Então é através do homem branco que a mulher negra ganha um protagonismo. E já tem um traço de racismo e machismo no nome da novela. Que dizer da cor do pecado, o pecado numa sociedade cristã não é uma coisa boa. A cor negra é a cor do pecado, mas assim, não. Na verdade está falando da beleza da mulher negra. É uma beleza objetificada. A mulher branca também é objetificada? É. O machismo objetifica todas as mulheres. Mas as mulheres negras são mais objetificadas do que as mulheres brancas. Por exemplo, qual é o padrão de beleza que aceita mulheres negras no Brasil? É a Globeleza. Ela é bonita pela bunda. Vocês podem ter curiosidade? Vejam o primeiro episódio, a estreia do programa da Xuxa na TV Record. A ex-Globeleza, Valéria Valença, não é o nome dela? Eu sou ruim de memória. A Valéria Valença aparece. E uma das coisas que a Xuxa faz é fazer ela dar uma voltinha e mostrar o tamanho da bunda dela. As pessoas negras são identificadas, são valoradas pelo tamanho da bunda da mulher, pelo tamanho do pau do cara, por uma objetificação que pesa muito mais para a mulher negra do que para o homem negro, mas que pesa para ambos. Todas essas questões, então assim, a gente não se sente bonito. A ideia de que, por exemplo, que eu, como homem negro, pudesse me achar bonito, e eu não entendia muito por quê, inclusive porque o branqueamento, né, o ideal de branquitude me fazia sequer me identificar como negro. Eu era misturado, meu pai é branco, minha mãe negra, eu não era negro, não me via como negro até conseguir entender que uma série de coisas que eu vivia no dia a dia eram provas de que para a sociedade eu nunca seria uma pessoa branca. Mas, por mais que eu não me identificasse como negro no momento anterior da minha vida, da minha infância, no início da minha adolescência, eu não podia me sentir bonito. Eu não conseguia achar que eu pudesse ser uma pessoa bonita. E eu demorei para entender que isso tinha a ver com a questão racial. Que eu tinha que achar a menina loirinha mais bonita do que a menina pretinha do cabelo crespo. E que ambas iriam achar o cara loirinho mais bonito do que eu. Tudo isso é incutido em vários âmbitos da vida da gente. É no afeto, na estética, é no amor, é no mercado de trabalho, é no ambiente de estudo, é no ensino superior. Pessoas negras na pós-graduação, raríssimo. Na escola pública, a maioria das pessoas são negras, mas a aposta na pessoa branca é maior. Porque já se pensa logo que o negro está dedicado para o crime. Ele tem uma tendência, ele tem um talento. E aí, se eu quero fazer o curso de medicina, por exemplo, que é um curso majoritariamente branco no Brasil,
eu tenho que ir para o curso me vestindo disso. Se eu sofro preconceito no curso de medicina, como estudante, como eu conheço casos de pessoas que sofreram, e não são poucos casos, não é porque o curso de medicina tem um nível alto de racismo. É porque aquela pessoa não soube se valorizar, não soube se vestir direito, uma série de ideias. Isso também é colocado no modo como dentro de uma mesma sala de aula, crianças diferentes são tratadas de forma diferente. Então, no final das contas, quando você vê que a média salarial de pessoas brancas e negras é gritantemente diferente no Brasil, que o nível de desemprego atinge mais pessoas negras, que a quantidade de mortes de pessoas negras é maior, os homicídios de pessoas negras são 77% dos homicídios no Brasil. Quando você percebe, por exemplo, que a cor da pele das pessoas presas em prisões no Brasil é negra e parda, a gente começa a ver que tem uma dimensão concreta, objetiva do racismo. Mas só funciona o sistema racial porque o objetivo e o subjetivo se intercalam e se retroalimentam dialeticamente. Um alimenta o outro. Independente de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, e eu já ouso afirmar que a questão objetiva vem primeiro, quer dizer, uma pessoa branca identifica que o seu grupo de pessoas brancas pode exercer a dominação a um grupo de pessoas negras e cria algum tipo de justificativa ideológica, seja científica, seja religiosa, seja moral, seja qual for, para poder praticar essa dominação política, dominação econômica, essa dominação subjetiva, você primeiro tem os interesses objetivos de poder, de dominação. Eu quero o ouro que está na terra daquele povo. Eu quero aquelas pessoas trabalhando para mim de graça. São questões objetivas, materiais, que determinam tudo. Depois disso, você vai construindo para si a justificativa de que você pode dominar e para o outro a justificativa que é natural ele ser dominado. Então, o racismo vai praticar uma naturalização dessa diferença. O que é a naturalização? É quando uma coisa que não é natural passa a ser vista como natural. Por exemplo, é natural que mais pessoas negras morram assassinadas do que pessoas brancas? Não. Mas quando você vai conversar com as pessoas no Facebook sobre isso, vão dizer o quê? Que a polícia está fazendo o trabalho dela, que se morreu é porque é vagabundo, que se é bandido matando bandido é porque eles estão se matando. E os policiais que também morrem são majoritariamente negros. Porque se você olha a cor da pele dos policiais, que estão nos baixos cargos e obedecem, na lógica militarizada, são negros. Agora, olha os militares dos altos escalões, no exército, na polícia militar, no corpo de bombeiro, são brancos. Os espaços de poder são garantidos às pessoas brancas da nossa sociedade. Então, um processo histórico tem origem objetiva, que produz uma dominação subjetiva, que realimenta a dominação objetiva, que por sua vez realimenta a dominação subjetiva, gera um ciclo vicioso que parece que nunca vai acabar. A única forma de acabar, e aí eu quero fazer a fala, primeiro diretamente para as pessoas negras e pardas que estão ouvindo isso. A gente precisa se organizar para a luta. O movimento negro, que tem diversos modos de pensar, não tem um pensamento único, mas o movimento negro é um espaço de unidade na luta e da gente se reconhecer, se conhecer melhor. Eu queria até mostrar esse broche aqui, ó. Para quem não conhece, é do Partido dos Panteras Negras, que é um movimento que existiu nos Estados Unidos e agora se reorganizou. Um maravilhoso movimento, apesar de terem elementos que eu discordo, a gente pode conversar sobre isso melhor. Vocês pegam aí com a Karen meu contato se precisarem entrar em contato. Mas assim,
existem diversas outras perspectivas de movimento negro. Fundamental, acima de tudo, é a gente se organizar para a luta. E aí, quem pode falar sobre o racismo pelas pessoas negras são pessoas negras. Não é à toa que a Karen, ao invés de simplesmente mandar uma palestra sobre o assunto, ela pede para alguém falar sobre isso. Pede para eu fazer essa filmagem, mandar para ela. É porque ela tem essa perspectiva. Aí eu queria fazer uma segunda fala para as pessoas brancas. Em primeiro lugar, não pratiquem o racismo. Vocês sempre serão levadas e levados pelas circunstâncias sociais a usufruírem dos privilégios da branquitude. Mas vocês podem se tornar pessoas brancas aliadas, por mais que ainda racistas, porque só acabando com o racismo para as pessoas brancas deixarem de ser racistas. Mas, mesmo sendo racistas, vocês podem ir a um outro patamar, que é de estar em constante esforço de desconstrução do racismo. E aí, isso prescinde, isso pede o quê? Vocês escutem o que as pessoas negras têm a dizer. Porque, em geral, a gente não é escutado. Até na palavra, a gente não é escutado. Escutar e aprender com esses acúmulos, pesquisar o que o movimento negro tem pensado, respeitar as opiniões do movimento negro, pesquisar quais são as formas de no cotidiano eu ser racista. Quando uma pessoa negra está falando, eu falo em cima dela. E sem perceber, quando a pessoa branca fala, eu escuto. Mas quando a pessoa negra fala, eu falo em cima da fala dela como se fosse natural. Afinal, aquela fala vale menos. É consciente ou inconscientemente. Mas isso acontece o tempo inteiro. Eu vejo isso 24 horas por dia. Até nos meus sonhos quando eu estou dormindo. Mas aí eu posso dizer, não é coisa dos sonhos. Mas quando eu estou acordado, eu vejo acontecendo de verdade. E muitas pessoas negras veem. Então, assim, se eu digo para as pessoas negras se organizem no movimento negro, na luta para a superação do racismo e do capitalismo, que desenvolveu uma versão moderna do racismo e que colocou o racismo como seu aliado, eu digo por outro lado também, pessoas brancas, se vocês não querem ser inimigas do movimento negro, se esforcem para ser aliadas. E isso implica em escutar aquelas pessoas que estão se organizando no movimento negro. Espero que aí na turma de vocês a gente tenha as duas experiências. E estou à disposição para tudo que a gente puder conversar. Karen, se achar que precisa filmar sobre mais algum assunto antes, dá uma ideia aí. Estou à disposição para tudo. Prazer conhecer. Enfim, estamos juntos na luta aí. Paz e bem.